Bom, e o economista Luciano Lewandowski usou o LinkedIn, no ano passado ainda, para publicar um desabafo sobre a atuação de autoridades públicas do Brasil, incluindo o Poder Judiciário. A manifestação ocorreu em meio às discussões sobre o caso do Banco Master. Luciano é irmão do ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na publicação, feita há cerca de um mês, Luciano afirmou o seguinte: no Brasil não existe lei nem justiça. A jurisprudência foi rasgada e cada um decide da maneira que quer. Não existem prazos a serem cumpridos. Para os mortais, as decisões duram décadas e para os amigos do rei, horas. Não existe conflito de interesses. O ministro pode julgar até a mãe. Escrevo tudo isso para lhe dizer que, na minha opinião, o Brasil teria que começar do zero. Mas, infelizmente, isso não vai mais acontecer na nossa geração. Marcília, manifestação que chama a atenção aí do irmão do ministro Ricardo Lewandowski. Vários recados, será esses nem cifrados, foram diretos e retos aí? Foram diretos e retos. Bom, isso mostra, eu acho que, até para fazer um link com o que estava sendo dito, acho que mostra, sem dúvida, que os ministros estão acuados, os ministros do STF e os ministros que foram da Justiça, no caso Lewandowski, que foi também ministro do STF. E isso, claro, leva, sobretudo, a que haja esse tipo de reação na família. Quer dizer, imagina a situação, imagina o Natal da família Lewandowski, como não deve ser. O almoço de domingo. O almoço de domingo, como vai ser o almoço de Páscoa, ou o Carnaval, né? O Carnaval. Então, isso expõe a própria família, né? A família fica também acuada. O ministro Lewandowski é parte do problema. O Lewandowski, ele recebeu dinheiro do Master. Então, você tem um irmão comentando que não existe lei no país por conta do caso Master e o ministro Lewandowski, ou a família dele, recebendo dinheiro do Master. Quer dizer, me parece que um irmão está ali, né, criticando o outro. Temos uma espécie de Caim aí se formando. O que, no entanto, a gente não pode esquecer é que, infelizmente, o poder se reorganiza, né? Eles se redistribuem, se reorganizam, e aí eu temo, fazendo o link com a questão anterior, que haja, em algum momento, esse código de conduta que agora foi adiado, esse almoço que ia ser feito e não foi mais, enfim, que eles entrem em algum tipo de consenso, que eles façam algum tipo de acordo e, enfim, nós sejamos sempre os prejudicados. Assim como, no caso da família Lewandowski, eles se encontrem em algum momento para resolver as suas mazelas e saiam todos fortalecidos, pelo menos pelos 6 milhões aí que o Lewandowski ou a família dele levou só do Master. Só do Master. Lembrando que, inclusive, o filho dele, que toca o escritório, o Henrique Lewandowski, também advogava enquanto o pai era ministro, Exato. advogava para entidades relacionadas, investigadas pelo escândalo do INSS. Diga, Consta, também quero te ouvir sobre essa publicação do economista, né, o Luciano Lewandowski. Lembrando que o irmão, Ricardo Lewandowski, saiu de fininho no mês passado, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha, Paula, é o que quase todo brasileiro atento a questões políticas, indignado com essa roubalheira, com esse abuso de poder, repete por aí. Mas quando vem atachado ao sobrenome Lewandowski, ganha peso, né? Quer dizer, alguém da própria família dizendo que o Brasil não tem lei nem justiça. E a gente sabe disso, né? E o Ricardo Lewandowski é uma das provas disso, né? Aliás, é curioso ver o Lula dizendo agora, pela primeira vez, né, que veja bem, o encontro foi para eu dizer que não haveria nenhum tipo de perseguição política no caso, a avaliação seria totalmente técnica. Quem trouxe o Vorcaro do Banco Master para o encontro com o Lula foi o Guido Mantega, que recebia R$1 milhão por mês do Banco Master. Não é pelos seus méritos, né? Porque a única coisa que o Guido Mantega fez na vida, como ministro do Lula e depois da Dilma, foi destruir a economia do Brasil. Então, tudo isso, né, realmente, basta ver os personagens. Esse andar de cima, essa elite corrupta, corrompida, destruiu o Brasil, né? Aí a gente tem que aturar o Alexandre de Moraes falando, volto ao cinismo dele, do Toffoli, né, que o juiz não pode ser partidário.
o juiz não pode ser partidário. Seria terrível ter um juiz, ainda mais na Corte Suprema do país, que dissesse: nós derrotamos o lulismo, não é mesmo? Ou imagina só, Paula, um juiz cuja senha de acesso ao computador de trabalho fosse Bolso 22. Isso seria um escândalo, não é mesmo? Diga, Augusto. Olha, a gente tem que guardar o vídeo com esses trechos dos depoimentos dos dois ministros, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, porque isso aí vai virar um clássico, né? A gente nem se referiu aí aos erros de português. Se você transcreve o que eles disseram e lê, você não acredita que esse cara, que algum deles é capaz de redigir um recado para um amigo, quanto mais uma sentença, um voto longo e bem feito. É tudo encomendado ali para algum juiz auxiliar que estudou um pouco mais que eles. É uma tristeza. Ele faz um ataque feroz à língua portuguesa e à lógica que ele faz simultaneamente. Os dois fazem. Por exemplo, Moraes se queixa das restrições impostas a um juiz. Pois não seja juiz. É a mesma coisa que um sujeito chegar um padre que acabou de assumir aí uma diocese e falando que, bom, não tem cabimento padre não casar. Ué, não sabia? Agora, ganha o maior salário do país. Se ele acha insuficiente, imagine o que ele não deveria estar dizendo, então, sobre o salário mínimo. Ele quer o direito de fazer palestras. Pois olha, eu conheci muito juiz aí que falava de graça sobre o que eles falam no Brasil. Fala no Brasil. O salário não está bom e os penduricalhos? E o dinheiro que eles ganham, além do salário, que, repito, é, pelo menos em tese, o mais alto do país. Estão se queixando, vão fazer outra coisa. Sim. Já estão nostálgicos dos encontros no exterior. Agora, tem juiz fazendeiro. Tá bom, herdou uma fazenda e quer mais um resort. No caso do Toffoli. Ele está dizendo, não, precisamos ter ações, porque e se a gente recebe por herança? Então, é o caso que eu contei aí, quando a Veja tentou segurar os presentes de Natal que chegavam, que eram muito valiosos. Quando o cara quer mais dinheiro, é difícil, né, convencê-lo de que ele escolheu uma profissão que exige algum tipo de renúncia para que as sentenças que o sujeito vai expedir sejam respeitadas. E no caso dessas falas, tirando o Moraes, que o que o Moraes disse não tem outro jeito. O que o Moraes disse é mentira. Mentira. Né? É mentira. Aliás, eu nem consigo dizer que é uma má fé honesta. Mentira. Eu acho que é mentira pura, né? E porque o STF não autorizou casos de familiares sendo julgados aqui. É claro que autorizou. Teve um julgamento, é mentira pura. 99%. Pois é. Não, e a gente tem um mercado hoje dentro do STF disso. Você tem 15% dos processos hoje, mais de 2 mil processos, portanto, 15% do acervo todo que tramita dentro do STF é de parentes, de escritórios de parentes. Tem um mercado paralelo dentro do STF disso. Como é que ele tem o descolamento, aí eu vou usar uma palavra que eu vi até o senador Alessandro Vieira dizendo, o descolamento da realidade, é isso, e usou também outros dois termos, disfarçatez e descaramento. Eu acho que é um pouco isso o que houve ontem nesses discursos do Toffoli e do Moraes, palavras do senador, em relação ao que foi dito, e é um pouco isso mesmo, porque a gente tem aqui não apenas um ministro mentindo, mas nós temos ministros que simplesmente ignoraram que o ponto não é a palestra, ninguém está reclamando que o ministro se pode ou não ter participação em uma empresa, como, por exemplo, você comprar um título da Petrobras, não é isso, é você abusar disso. É você
ao invés de comprar um título, você ser o dono. Ao invés de você dar uma palestra, você ser bancado nessa palestra pelo Vorcaro, como aconteceu no ano passado, e assim por diante. Ou seja, o excesso, o abuso, isso é o descaramento, é a disfarçatez. Tem razão, é mentira. Tudo mentira. Diga, Piotr, para fechar. Não, rapidamente. Normalmente, essa fuga da realidade, neste caso, pode ser cinismo puro mesmo. Mas vamos lá. O Augusto mencionou sobre se não está bom viver como juiz do Supremo, tudo bem, vai embora. Não há problema por esse ponto de vista. Mas veja só, que pessoa hoje, na iniciativa privada, pode ter absoluta garantia de que o mês que vem ela vai receber um salário de ministra 44 mil reais, alguma coisa 46 assim, o teto. 46 mil reais. Fora todo o resto. Fora todos os penduricalhos. Sabe como é que funciona o pagamento para esse tipo de função? O judiciário nunca deixa de receber a parte dele. Se por acaso não tiver dinheiro, o governo emite título de dívida. Mais uma dívida que nós vamos ter que pagar lá fora com juros altíssimos para que não falte dinheiro no mês, todo dia, para o ministro do Supremo. Quem na iniciativa privada tem esse privilégio? Qual a empresa que pode garantir que vai ter faturamento no mês que vem? O Supremo recebe em dia. Aliás, como todo funcionalismo público, que, por exemplo, ontem no Congresso receberam lá o privilégio de cada 3 dias folga um e mais aumentos aprovados pelos deputados e senadores. Não está feliz, pede demissão. Aliás, não é proibido deixar de ser ministro, você pode abrir mão do cargo. Vai viver na iniciativa privada. E aí você é livre para ser dono de fazenda, fazer palestra. Resort, fazer palestra, você vai e faz o que você quiser. Mas vai ter risco também, tá? Tem direito a ponto facultativo. Ponto facultativo. Funcionário público. Deixa eu passar para o Consta rapidinho, para a gente fechar. Para pegar um gancho no que disse o Marsiglia, né, desse nepotismo cruzado e dos escritórios que cresceram muito quando seus cônjuges ou parentes, pais, foram parar no STF, a melhor forma de ilustrar isso é a reclamação do próprio Cacai. O Cacai era alguém que despachava de bermuda e se orgulhava disso no STF, porque ele estava vendendo ali influência. Agora ele andou reclamando, não dá para competir com familiares. Uma coisa é ele despachar de bermuda, outra coisa é a advogada despachar de camisola à noite, né? Então é óbvio que existe aí um nepotismo cruzado e mostra mais uma vez que a fala do ministro Alexandre de Moraes é puro cinismo.